Boa tarde, pessoal. Finalizando nosso primeiro dia de palestra do primeiro encontro de diagnóstico oral e maxilofacial. Será que o professor doutor Fábio Alves, ele é cirurgião dentista, mestre e doutor em Biologia e Patologia Bucodental pela Unicamp, é professor de Estomatologia Clínica da FAUSP, é professor da pós-graduação em Oncologia do AC Camargo e também chefe do departamento de Estomatologia do AC Camargo. Boa tarde, professor. Boa Boa tarde, palestra. muito obrigado. Eu gostaria de agradecer aí o comitê organizador desse primeiro encontro online de diagnóstico oral e maxilofacial, né, em especial aí a Ellen, o Vitor, o Yali, o professor Daniel, que gentilmente me convidaram para fazer parte deste evento. Também gostaria de parabenizar aí todo o grupo da RENDO, né, a Rede Nordestina de Diagnóstico Oral, né, e todos os seus trabalhos que vocês vêm fazendo aí no sentido de ajudar, né, no diagnóstico mais precoce do câncer de boca, com informação à população e também aos profissionais. Então, espero que vocês gostem aí da palestra. Nós vamos dar uma passada, né, sobre os principais efeitos colaterais do tratamento oncológico, né? Vou enfatizar bastante a atuação do cirurgião dentista, né, no hospital, principalmente cuidando aí, né, dos efeitos colaterais do tratamento oncológico. Então, como eu já iniciei, né, nós temos uma participação muito importante, né, na prevenção, no diagnóstico precoce, né, do câncer de boca. Também temos uma participação no controle dos efeitos colaterais e nas sequelas do tratamento oncológico, que é o que eu vou enfatizar mais nessa aula de hoje. Ou seja, nós temos uma participação importante, né, em todas as fases do tratamento oncológico, ou seja, nós fazemos o diagnóstico dos tumores de boca, das lesões de boca. A partir do momento que esse paciente entra em tratamento, nós vamos atuar junto com as equipes, né, para ajudar que esse paciente suporte melhor o tratamento oncológico, para que ele tenha menos efeitos colaterais e, consequentemente, menos sequelas durante o seu tratamento e após o seu tratamento. Nesse quadro, é um quadro que eu gosto sempre de começar, né, como uma introdução, onde a gente vai ter aqui a maioria dos efeitos colaterais. A gente pode ver do lado esquerdo, né, da tela, né, nessa coluna escrita efeitos colaterais, os principais efeitos colaterais. Aí nós temos a radioterapia e a quimioterapia. A letra A, ela quer dizer que esse efeito é a curto prazo, ou seja, um efeito agudo, né, mas talvez melhor explicando, né, ele seja um efeito durante o tratamento oncológico, né, de curto prazo. E o T é um efeito tardio, ou seja, mesmo após o tratamento oncológico tendo terminado, esse efeito adverso pode continuar. Então, nós observamos, né, que a xerostomia, por exemplo, ela está associada à radioterapia. Ela vai iniciar durante a radioterapia e ela pode persistir mesmo após o término da radioterapia. Muitas vezes, dependendo da dose de radioterapia e da quantidade que a glândula salivar recebe a radiação, esse efeito pode ser até para sempre. E para a quimioterapia é um pouco controverso, né? Nós temos trabalhos, né, afirmando que durante a quimioterapia os pacientes apresentam boca seca, né, a queixa de xerostomia, e alguns trabalhos mostram que isso não ocorre. De qualquer forma, em geral, é um efeito agudo, ou seja, só durante o tratamento quimioterápico. A mucosite, como todos nós sabemos, né, ela é um efeito adverso, talvez o mais indesejável, né? Ela pode fazer com que o paciente interrompa o seu tratamento, e, em geral, a mucosite, ela vai acontecer durante o tratamento, ou seja, é um efeito de curto prazo. Muito interessante, recentemente também tem sido mostrado alguns casos de mucosite tardia. Eu vou comentar um pouquinho mais adiante isso com vocês. Nós temos visto alguns pacientes que, mesmo após o tratamento oncológico, aqueles pacientes que tiveram a mucosite mais intensa, aquelas áreas, né, que tem as feridas, né, a mucosite grau 3, elas não cicatrizarem e elas persistirem por muitos meses, né, até 6 meses, 7 meses, ou até mais
tempo que isso pós-radioterapia. A disgeusia, que é a alteração do paladar, a gente vai observar que pode acontecer associada à radioterapia, tanto na fase, né, durante o tratamento, mas também tardiamente. Também associada à radioterapia, mas mais durante a químio. A osteoradionecrose é um efeito tardio, ou seja, vai acontecer depois que terminou a radioterapia, e não associada à quimioterapia, obviamente o próprio nome já fala, né, um efeito osteoradionecrose, né, tem relação com a radioterapia. As osteonecroses associadas a medicamentos, né, nós temos aí um grupo de medicamentos, os mais associados são os bisfosfonatos, né, e o denosumab. E recentemente, mais um efeito colateral associado principalmente a imunoterápicos, né, que é a estomatite associada a inibidores mTOR, né, não associada à radioterapia, e uma droga chamada everolimo. Essa droga é muito usada para pacientes que têm câncer de mama, já é um câncer de mama mais avançado, e esses pacientes apresentam úlceras na boca, são úlceras muito semelhantes a aftas, né? E também nós temos que ter aí o conhecimento para poder controlar. E é muito interessante que, aparentemente, a laser terapia, né, a fotobiomodulação, não é muito eficaz, né, com essas estomatites. E aí o clobetasol, ele tem um efeito muito mais associado. As infecções mais comuns, nós temos as candidíases, a herpes, né, HPV, em geral são associados à imunossupressão, não é um efeito direto da radioterapia, da quimioterapia, mas sim, né, devido talvez à imunossupressão. A candidíase, quando associada à radioterapia, ela está associada à hipossalivação, à diminuição da saliva, né, e isso faz com que os pacientes sejam mais suscetíveis a ter candidíase. E as cáries também são efeitos tardios, né, e mais associados aí à radioterapia. Nessa introdução, né, agora eu gostaria de falar aí, né, de um artigo bem interessante, né, de um grupo americano, onde se reuniram vários centros, né, de tratamento oncológico, né, onde tem os departamentos aí de medicina oral, e esse grupo, eles avaliaram pacientes, né, antes do início da radioterapia, e eles têm mais alguns artigos mostrando o que aconteceria pós a radioterapia. Então, mas nesse primeiro artigo, né, ele enfatiza os efeitos, né, da radioterapia e os problemas odontológicos que esses pacientes têm antes do início da radioterapia. Então, eles mostram que os efeitos colaterais em curto e longo prazo para os pacientes com câncer de cabeça e pescoço, que os custos, né, são aumentados nos pacientes que têm mais efeitos colaterais, e muitos efeitos podem ser minimizados com cuidados prévios à radioterapia. Ou seja, a nossa atuação previamente à radioterapia, ela pode ser bastante importante na diminuição de custo, né, e também para que esses pacientes não tenham efeitos tardios, né, ou seja, nós tendo uma atuação antes, vai ter uma resposta, né, um efeito benéfico pós-radioterapia. Então, com o objetivo desse artigo, os autores descrevem as condições de saúde bucal, ou seja, como o paciente chega para receber a radioterapia. Eles também mostram os fatores associados, né, aos problemas odontológicos e recomendações, né, de cuidados previamente à radioterapia. Esses são os principais objetivos. Então, eles computaram aí as intervenções realizadas pré-radioterapia, eles seguiram esses pacientes até 2 anos pós a radioterapia. Ou seja, antes da rádio, depois de 6 meses, depois com mais 6 meses, até completar 2 anos pós-radioterapia. E os pacientes que fizeram parte desse grupo são pacientes que receberam doses acima de 4.500 centigrays, e pacientes que tinham pelo menos um dente em cavidade oral. Então, eles avaliaram CPOD, índice de placa, índice periodontal, eles avaliaram mobilidade dentária, envolvimento de FUCA, se o paciente tinha implante, se tinham dentes impactados, se tinham lesões periapicais, né?
E os tratamentos odontológicos que foram realizados também foram documentados, ou seja, foram computados. Nessa tabela, já adiantando um pouquinho os resultados desse trabalho, né, eles mostram o número e porcentagem dos pacientes que haviam procedimentos recomendados. Ou seja, os pacientes passavam por uma consulta e naquela consulta o dentista informava o paciente, olha, você precisa fazer raspagem periodontal, você precisa fazer alguma restauração, você precisa fazer alguma extração. Então, vamos ver um pouquinho o que eles encontraram como alterações previamente, né, ao início da radioterapia. Veja que 41% de todos, né, aqui são todos os locais, né, aqui são os centros oncológicos, né, lá em Brigham, em Humans Hospital, aqui a Universidade da Pensilvânia, aqui Carolinas, Universidade de Connecticut e Universidade de Nova York, que passou. Então, se vocês observarem, né, aqui juntando todas as recomendações, 41% dos pacientes tinham algum problema de periodontal que precisavam fazer alguma raspagem. 35% dos pacientes tinham indicação de exodontias previamente. 24 pacientes precisavam fazer alguma restauração, quase 25%, né? Cirurgias pré-protéticas, 6,4%, e terapias endodônticas, tratamento endodôntico, né, 2,4%, 8 pacientes. Em geral, eles recomendam, né? E aí, nessa tabela, o que realmente foi realizado. Então, alguns pacientes, se vocês observarem, alguns pacientes não fizeram a recomendação, ou seja, não, mesmo o colega lá informando o paciente que ele precisava fazer algum tratamento odontológico antes da rádio, o paciente, por algum motivo, se negou a fazer e iniciou o tratamento antes, sem realizar esses procedimentos. Mas, de uma forma geral, né, as limpezas, né, dentárias, né, os tratamentos periodontais foram realizados, como a gente pode ver aqui, ó, em todos os hospitais, né, em quase 87%, as exodontias foram realizadas em 90% dos pacientes, mas, né, 10%, 9,5% dos pacientes não realizaram as extrações previamente. As restaurações foram realizadas em 64% antes da radioterapia. As cirurgias pré-protéticas foram realizadas em 21%, e 8 pacientes, né, que também corresponde a 100%, também realizaram aí o tratamento endodôntico antes da rádio. Então, como conclusão, e assim, é bem o que a gente vê na nossa clínica diária, né, que quase todos os pacientes, né, a grande maioria, tem algum problema odontológico que necessita ser resolvido antes, né, ou pelo menos deveria ser realizado antes do início da rádio. Eles observaram um alto índice de cárie, 37% dos pacientes tinham cárie, e doença periodontal em 47%. Então, eles ainda concluem que a avaliação odontológica ela é fundamental antes de iniciar a radioterapia. Se a gente pegar estudos mais antigos, a gente vai ver que é a mesma, mesmo esse sendo um estudo mais atual, né, mas estudos antigos também mostram, né, que essa grande necessidade que os pacientes que vão começar tratamento radioterápico ou quimioterápico necessitam fazer algum tratamento odontológico. E aqui algumas recomendações, eu estou falando um pouco dos protocolos que nós fazemos lá no ACCamado. As exodontias, elas devem ser realizadas pelo menos 14 dias antes da radioterapia. Obviamente que se for uma exodontia de um terceiro molar, que vai ter que fazer uma odontosecção, ou fazer aí uma remoção de tecido ósseo para fazer a extração, esse tempo pode ser aumentado. Então, em 14 dias, em média, das exodontias, mas levando em consideração algumas exodontias, a gente deve esperar um pouco mais tempo. Muito importante, nós não devemos atrasar o tratamento odontológico, oncológico. Então, quando esse paciente vem para a nossa avaliação, nós devemos, se possível, executar esses procedimentos com a maior eficiência, eficácia e rapidez
possível. Raspagens e polimentos. Aqui eu destaquei endodontias e restaurações, que eventualmente alguma restauração ela pode ser feita até mesmo depois do tratamento oncológico, ou seja, a gente pode concentrar naquilo que é mais importante, que eu diria que seria os tratamentos periodontal e exodontias, e alguma endodontia, alguma restauração, ela pode ser feita assim mais próximo do tratamento oncológico, ou mesmo quando esse paciente terminar. Então, assim, um pouco também é o bom senso durante a avaliação, e aí a gente libera esse paciente para iniciar a radioterapia. Em geral, no AC, nós escrevemos no prontuário, né, que esse paciente foi feito todo o tratamento proposto e ele está apto para iniciar a radioterapia. Se o paciente não concordar ou não quiser realizar, né, a única coisa que nós fazemos, que nós escrevemos, que nós orientamos esse paciente a realizar alguns procedimentos, mas esse paciente prefere não realizar, né? Nós não podemos obrigá-lo, mas nós podemos orientá-lo a fazer o tratamento odontológico. É muito importante nossa interação com o radioterapeuta, ou seja, nós precisamos saber qual a intenção desse tratamento radioterápico, se ele é um tratamento que é curativo, se ele é um tratamento paliativo, né? Pacientes que vão fazer tratamentos paliativos, ou seja, por algum motivo, esse tumor é muito grande, né? É muito difícil a cura desse paciente. Então, nós podemos ser um pouquinho mais maleáveis. Então, essa interação com o radioterapeuta, com as informações, é muito importante. Nós precisamos saber campos de dose, por exemplo, tumores de hipofaringe, né? A dose de radiação na cavidade oral é menor, né? Ou seja, em geral, a região posterior da mandíbula vai receber alguma radiação. Mas é muito diferente de um paciente que tem tumor de língua. O paciente que tem tumor de língua, toda a cavidade oral, praticamente todos os tecidos da boca vão receber uma dose relativamente alta de radioterapia. Então, nós temos que considerar. O tratamento odontológico, ele deve ser eficaz e rápido. Como eu falei já anteriormente, né, nós temos que, em poucos dias, né, já conseguir liberar esse paciente para iniciar a radioterapia. O paciente não deve ter atraso, né, na programação do seu tratamento oncológico. Nós fazemos aí um exame clínico detalhado, né, e todos os pacientes devem também realizar uma radiografia panorâmica para completar o exame clínico, né? Então, com as informações do exame clínico, mais uma radiografia panorâmica, a gente vai ter aí uma boa visão, uma boa noção de todo o problema odontológico que esse paciente venha a ter. E, se for necessário, nós podemos completar aí com testes de vitalidade, radiografias periapicais, né? Então, inicialmente, né, o exame clínico, mais a radiografia panorâmica. E, se necessário, completar com outros exames também. Aqui eu gostaria de mostrar para vocês, né, dispositivos que nós fazemos para alguns pacientes, né, com indicação da radioterapia também, que é o abridor da boca, né, um aparelhinho que a gente faz para manter a boca aberta, né, e também estabilizar a mordida. Se vocês observarem a figura do lado esquerdo aí, uma figura antiga, né, como era feita a imobilização desse paciente, era feito com um dispositivo de isopor, em forma de cone, e esse paciente colocava na boca. A diferença é que nesse dispositivo, algum dia o paciente poderia usar ele um pouco mais para dentro da boca, então a boca poderia ficar um pouco mais aberta, um pouco mais fechada, ou seja, poderia não ter um padrão. E ele usando esse dispositivo, a boca sempre vai estar na mesma posição, né, durante o tratamento. A abertura da boca na mesma posição, e se vocês observarem, a fixação da língua também sempre na mesma posição. Aqui uma vista lateral desse abridor, né, desse aparelhinho, muito fácil de ser confeccionado. A gente faz a moldagem da arcada superior, moldada da arcada inferior, a gente faz um registro, né, e unem essas duas partes.
a região que faz o depressor da língua, e aqui a união. A gente tem que tomar um certo cuidado, porque se esse dispositivo for muito grande, a gente tentar abrir muito a boca do paciente, durante a rádio esse paciente pode ter algum tipo de petrismo e não conseguir colocar o aparelhinho. Quando o paciente é dentado, ele é mais simples. Em pacientes desdentados, a gente tem uma dificuldade um pouquinho maior, mas é possível de fazer, a gente sempre faz no próprio consultório, a gente não manda para o laboratório, a gente mesmo faz o aparelhinho, não é complicado. Então, como eu mostrei, ele tem o objetivo de aumentar a distância intermaxilar, reduzir a dose de radiação nos tecidos sadios e manter a reprodutibilidade diária em todo o tratamento radioterápico. Aqui um caso clínico para vocês observarem melhor a função desse aparelho, mas uma moça de 30 anos, com carcinoma de borda de língua, já havia feito aí o tratamento cirúrgico, e ela iria fazer a radioterapia adjuvante. Então, foi pedido que nós confeccionássemos esse aparelho, para abrir a boca e estabilizar a língua, como vocês podem ver aqui nessa figura, o aparelho fixado na arcada superior, arcada inferior, o depressor aí da língua. E aqui a tomografia mostrando com o dispositivo e sem o dispositivo. Então, se vocês observarem a imagem do lado direito aqui, toda a maxila entrando no campo de radiação, e aqui com a boca aberta, com o aparelhinho, praticamente só a mandíbula recebendo, a maxila ficando fora da dose de radiação. Então, nós observamos aí que as estruturas da maxila, palato, recebendo uma dose muito menor, algumas glândulas salivares também recebendo uma dose menor, quando usando esse aparelhinho, mostrando a importante função dele. Então, o dispositivo ele ajuda a reduzir a dose de radioterapia em tecidos sadios, proporciona uma estabilidade e reprodutibilidade diária para a radioterapia. É muito importante o cirurgião dentista, ele focar naqueles efeitos adversos, evitáveis. Então, como vocês podem ver, nas setas aí, nós temos alguns efeitos inevitáveis e alguns efeitos evitáveis. Os efeitos evitáveis, cárie de radiação, osteorádio e a nossa participação. E os efeitos inevitáveis, mucosite e xerostomia. Tá certo que eles são inevitáveis, até o momento nós não temos ainda terapias ou programas de prevenção totalmente eficazes para mucosite e xerostomia. Mas nós conseguimos controlar muito bem a mucosite, conseguimos controlar relativamente bem a xerostomia. Nós vamos falar um pouco adiante sobre cada um desses efeitos. Apesar de serem inevitáveis, mas nós podemos fazer com que o grau não seja o seu grau máximo. Nós conseguimos controlar esses efeitos para que fiquem aí em grau suportável para o paciente. E focando muito bem nas cáries, a gente sabe que os pacientes que fazem radioterapia em região de cabeça e pescoço, eles são muito mais suscetíveis a ter cáries, chamado cáries de radiação, que são cáries que têm uma progressão muito rápida, que às vezes o dente tem fratura, do dente aí com 3, 4 meses, numa cárie pequena, evoluindo muito rápido. E a osteoradionecrose, tendo como principal fator local, as cáries de radiação, as exodontias das cáries, as exodontias dos dentes. Então, nós podemos, sim, tentar evitar esse cenário. Então, nós precisamos fazer uma avaliação prévia, um segmento rigoroso durante e após a radioterapia, patologias periodontais, periapicais, e deficiências no reparo podem levar aí ao desenvolvimento da osteoradionecrose. Esse mecanismo de reparo aí seria pós-exodontias. Então, aqui mostrando para vocês, alguns casos aí iniciais de osteorádio, tanto na mandíbula quanto maxila. Ambos os casos foram pacientes que haviam realizado exodontia. Se vocês observarem nessa figura superior,
O paciente aqui já com cáries, né, de radiação, ó, desculpa, cáries de radiação nos dentes, né, a gente observa aqui cáries na incisal e também na região cervical. E nessa região onde havia sido extraído um dente, né, desenvolveu aí osteorádio, até cortando a língua do paciente. Esse osso exposto na mandíbula, né, estava traumatizando a língua do paciente, né, causando essas úlceras. E aqui na maxila, onde foi feita a extração de um molar superior, e esse alvéolo não cicatrizando, né, a mucosa não cobrindo, esse osso do alvéolo fica exposto, ele vai infectar, e é uma condição progressiva. Em geral, a osteorádio, né, há uma tendência sempre dela evoluir. Então, é muito importante que a gente faça o seu diagnóstico relativamente cedo, né, ou seja, pacientes que fazem exodontias pós-radioterapia, eles devem ter um acompanhamento muito de perto. E quando esse alvéolo não cicatrize, para que a gente faça alguma intervenção no sentido de estimular a cicatrização desse alvéolo. Aqui, casos de doença periodontal e osteorádio. Então, o paciente aqui, esse paciente não havia feito exodontia, mas uma dificuldade, se vocês observarem, ele tem uma diminuição da abertura da boca, o paciente tem um trismo importante, então ele tinha dificuldade de higienização, os dentes com cáries extensas, mas não havia feito exodontia. E um problema periodontal, né, levando aí o desenvolvimento da osteorádio. Aqui também por problemas periodontais, ó, nós observamos aqui na radiografia panorâmica, esse paciente com uma perda óssea importante, uma perda do suporte ósseo no pré-molar, e também levando, né, a essa doença periodontal, levando aqui o desenvolvimento da osteorádio. E aqui mostrando, né, a região da perda óssea. Aqui cirurgias para remoção do tumor. Esse paciente havia feito aí uma mandibulectomia marginal, e logo em seguida ele iniciou o tratamento radioterápico. Então, alguns pacientes, né, eles mesmo não tendo uma intervenção odontológica, né, o procedimento cirúrgico muito provavelmente foi relacionado aí com o desenvolvimento da osteoradionecrose desse paciente. E também, então, como a gente já comentou, né, eu falei aí, né, de alguns fatores relacionados com o desenvolvimento da osteorádio, mas nós temos osteorádio de forma espontânea, ou seja, o paciente não suporta a dose de radiação que ele recebeu, né, e ele pode desenvolver essa osteoradionecrose. Em geral, são pacientes que receberam altas doses, né, é mais comum entre 6 meses e 2 anos pós-radioterapia, pós o término da radioterapia. Os pacientes que têm osteorádio relacionada a trauma, eles podem ter o desenvolvimento da osteorádio por tempo indeterminado. Há casos mesmo após 10 anos, né, do término da rádio, esse paciente desenvolveu uma osteorádio. Em geral, se a gente pegar todos os casos de osteorádio, eles vão, 70% a 90% dos pacientes desenvolvem nos primeiros 3 anos pós-radioterapia. Em média, 13 anos pós a radioterapia. O menor tempo, 6 meses. Esse é um dado muito importante, né, que algumas pessoas até usam esse dado para falar que podem fazer algum procedimento odontológico pós 3 anos, pós 5 anos, pós 10 anos. Mas isso não é uma verdade, né? Simplesmente o que está comentando aqui é que a grande maioria dos casos, a osteoradionecrose acontece nos primeiros 3 anos, né? Mas, como a gente falou anteriormente, né, por trauma, tem casos descritos mesmo após 10 anos do término da radioterapia. Ou seja, há uma possibilidade, né, para o resto da vida desse paciente de ter a osteorádio. Claro que com o tempo, né, essa possibilidade diminui, mas mesmo assim ela existe. Esse é um dado muito interessante, muito importante, eu gosto muito desse gráfico, né, que ele mostra exatamente uma linha do tempo.
né, se nós pegarmos, né, aqui mostrando de 1966 até 1972, que ele faz esse corte, os índices de osteorádio eram extremamente altos, quase 40% dos trabalhos mostrando índices altíssimos, né, de osteorádio nos pacientes que tinham tumores de cabeça e pescoço. Se a gente observa, com o passar desse tempo, começou a diminuir, né, passou para 20, né, 4, 8, e nos dias atuais aí nós temos em torno de 2% dos pacientes que fazem rádio em região de cabeça e pescoço evoluindo para osteoradionecrose. E quais fatores foram fundamentais para essa diminuição? Nós saímos de índices acima de 37% para índices, né, de 2%. Duas coisas importantes, né? A mudança nos aparelhos, né, do cobalto para acelerador linear, e, consequentemente, configurando melhor, né, as áreas a serem irradiadas, e também a intervenção do cirurgião dentista. Ou seja, o preparo da boca para que o paciente inicie a radioterapia é fundamental. Então, esses dois fatores, né, contribuíram aí bastante para os índices atuais de 2% de osteoradionecrose, né, nos pacientes aí com câncer de cabeça e pescoço. Aqui é uma continuação daquele primeiro artigo que eu falei, daquele grupo americano, né, daquele grupo de alguns centros americanos, né, que avaliaram os pacientes previamente, e esse artigo vai mostrar um pouco dos pacientes que pós-radioterapia. Ele mostra alguns dados para nós, 6 meses após a radioterapia. Então, o que é ele do fluxo salivar? Quando ele compara o fluxo salivar previamente à rádio com o fluxo salivar pós-radioterapia, isso com 6 meses pós-radioterapia, tem uma diminuição importante, né? E no número grande de pacientes. Aqui o início de 354 pacientes, né, mas após 6 meses, 216, teve uma diminuição. Alguns fatores aí são os pacientes não quiseram participar, não quiseram contribuir, né, então alguns pacientes faleceram nesse período, mas mesmo assim nós temos dados ainda de 216 pacientes. E observe que antes da radioterapia, o fluxo salivar é de 1,9 ml por minuto, e pós-radioterapia de 0,47. Então, mostrando aí um impacto muito grande, né, na diminuição da saliva nos pacientes aí com 6 meses pós-radioterapia. Abertura de boca. Mesma coisa, o número maior de pacientes, né, antes da rádio, e um número um pouco menor aí com 6 meses, né, pelos motivos que eu comentei com vocês. E aqui a gente vê uma diminuição, mas não tão absurda, né? Ou seja, o paciente, ele, antes de começar a rádio, ele teria uma abertura de boca de 45 milímetros, né? Aí, essa medida foi feita, né, principalmente considerando os incisivos centrais, pacientes desdentados rebodo, mas tinha uma compensação por não ter dentes, né? E diminuiu de 45 milímetros, de 4,5 centímetros, para 4,2, 42 milímetros, né? Uma perda de 3 milímetros, né, nesses pacientes. Mas ainda os pacientes mantendo aí uma abertura de boca razoável, né, nesse período aí pós-rádio de 6 meses. Aqui os pacientes com mucosite, né? 371 indivíduos antes da rádio e 211 pós-rádio. Os 5 indivíduos que antes da rádio, tinham 5 indivíduos, né, que já tinham mucosite antes da rádio. Eram pacientes que estavam fazendo quimioterapia, né, neoadjuvante, antes de iniciar a radioterapia. Então, 1,3% dos pacientes já iniciaram a radioterapia com mucosite. E após 6 meses, né? Então, 17 de 211 pacientes, né, uma amostra de 8,1%, eles apresentavam algum grau de mucosite mesmo após 6 meses, né, de radioterapia ter terminado. 9 pacientes desses 17 tinham grau 1, 6 pacientes tinham grau 2, ou seja, uma mucosite ulcerada, e 2 pacientes com uma mucosite grande, uma mucosite grau 3.
É interessante que, eu não sei, eles tentam discutir um pouquinho isso lá no artigo, por que esses pacientes ainda persistem, né, mas não ficou ainda eles não conseguiram achar uma associação muito evidente, né, por que 17 pacientes ainda tinham mucosite mesmo após 6 meses do tratamento oncológico, né, ter terminado. E a gente tem visto isso algumas vezes na clínica, né? A gente tem visto alguns pacientes voltando conosco 3, 4 meses pós-radioterapia, com mucosites, assim, mucosites, eu diria para vocês, importantes, mucosite grau 2, grau 3, né, afetando bastante a qualidade de vida desse paciente pós-radioterapia. Então, acho que é acho que é uma coisa interessante, né, porque isso não era muito falado no passado, né, uma mucosite tardia, e a gente tem visto isso acontecer nos nossos pacientes também. Aqui, eles aplicaram um questionário de qualidade de vida, né, nos 371 pacientes antes da rádio, e aqui em 201 pacientes após os 6 meses. O que eles observaram? O que afetaram mais a qualidade de vida, que tiveram, assim, algumas coisas tiveram um impacto importante, né? Dificuldades na deglutição, né, principalmente com comidas sólidas, engasgo durante a deglutição, uma menor abertura de boca, né, na amplitude da boca, quando o paciente tentava abrir mais a sua boca, por exemplo, para morder uma maçã, alguma coisa assim, eles tinham mais dificuldade, boca seca, uma saliva mais espessa, olfato e paladar. Então, mesmo após 6 meses, né, esses efeitos persistiram e era o que mais estavam causando impacto aí na qualidade de vida desses pacientes. Xerostomia, o que nós temos feito, né, para a xerostomia lá, vou falar um pouco, né, do conceito, né, então a xerostomia é a sensação da boca seca e a hipossalivação, a diminuição do fluxo salivar. Aqui embaixo nessa tabela mostrando, se ele tem um fluxo menor que 0,1 ml por minuto, sugestivo de hipossalivação não estimulada, em saliva não estimulada, e se ele tem menor que 0,7 ml, né, por minuto, é sugestivo de hipossalivação em saliva estimulada. Aqui um trabalho que a gente fez também, né, aqui só reforçando, né, a produção de saliva para as glândulas. Então, a parótida, ela é importante em 20% do fluxo salivar, submandibular de 65% a 75%, isso em geral dos pacientes em repouso, ou seja, a submandibular tem uma função muito importante, né, nos pacientes, né, que estão em repouso. Ou seja, quando a gente está lendo um livro, às vezes até dormindo, a submandibular é que vai dar esse conforto, né, para a nossa boca não ficar seca. Aqui, durante o esvaziamento cervical, a gente mostrando que a glândula submandibular, ela é removida junto ao esvaziamento cervical. E a nossa ideia nesse artigo foi exatamente mostrar isso. Como que o paciente chega para a radioterapia, sendo que ele já perdeu uma glândula submandibular? Existia uma teoria na literatura que falava que havia um mecanismo compensatório, ou seja, se uma glândula não produz a saliva, a glândula do outro lado, ela vai compensar essa glândula que está doente, tendo uma produção de saliva relativamente normal. Então, nós fizemos um estudo e comparamos, né, pacientes oncológicos, né, que haviam feito cirurgia para tratamento do tumor e que havia perdido uma glândula submandibular, e comparamos com pacientes que também tinham câncer, que iam iniciar a radioterapia, mas que não haviam perdido a glândula submandibular. Então, no grupo cirúrgico, como vocês podem ver aqui nessa tabela, nós temos 37 pacientes, e no grupo não cirúrgico, né, que fez radioterapia, esse grupo aqui iria fazer a cirurgia e a radioterapia. Esse grupo aqui somente a radioterapia ou quimioterapia, mas não havia feito a cirurgia. E o que nós observamos? Aqui no grupo cirúrgico, daqueles 37 pacientes, nós já observamos que 8 pacientes já tinham queixa de xerostomia, mesmo antes da radioterapia.
E xerostomia, se a gente observar aqui, ó, desses 8, 3 já tinham um grau de xerostomia maior, né? Já era o maior grau, já tinha um grau 3 de xerostomia. Quando nós avaliamos a sua saliva, né, a hipossalivação, a gente observa que 2 deles, ó, realmente, além da queixa de xerostomia, ele já tinha uma diminuição importante aí do fluxo salivar, né? Mostrando aqui nesses 2 pacientes. E no grupo que não havia feito cirurgia? Olha, 3 já tinham queixa, daqueles 40, 3 já tinham queixa de xerostomia, um com uma queixa até mais importante, mas olha o fluxo salivar, mostrando que o fluxo salivar deles eram normais, né? Não tinha uma alteração. Apesar de ter a queixa, eles não tinham aqui uma alteração na quantidade de saliva. Então, nós avaliamos o fluxo médio desses pacientes, né, que o grupo cirúrgico, eles tiveram uma diminuição importante, 0,6, comparado com 0,94, sendo significante, na saliva não estimulada. Na saliva estimulada, nós vimos que os pacientes tinham 1,18 contra 1,33, e essa diferença não foi significativa. Então, a remoção da glândula submandibular, ela causa uma diminuição no fluxo salivar não estimulado, com importante impacto na xerostomia. O mecanismo compensatório pela glândula submandibular remanescente parece não ocorrer, visto que os índices de hipercaptação e excreção remanescente foram semelhantes aos da glândula do grupo não cirúrgico. E aí, né, a gente começou a estudar, né, e nós vimos que um grupo de Belo Horizonte, da UFMG, havia feito uma publicação muito interessante de uma droga que chama Betanecol. E eles fizeram uma comparação, né, fizeram um estudo avaliando um grupo que havia feito Betanecol comparado com um grupo que havia feito só saliva artificial. Todos os pacientes aí indo para a radioterapia. E eles mostraram assim, uma diferença importante no fluxo salivar, né, que aqueles pacientes que haviam feito o Betanecol, eles tiveram aí uma manutenção do fluxo salivar, né, não estimulado, com bastante relevância em relação aos pacientes que estavam usando só a saliva artificial. Daí surgiu a ideia da gente também fazer um estudo um pouco mais talvez elaborado, diria assim, um estudo prospectivo, randomizado, duplo cego, né, que foi a tese da Graziella Jagar. A Grazi, acho que todos vocês aí a conhecem, né, a Graziella tem uma experiência grande, né, com xerostomia. Hoje nós já estamos, né, também, além dos pacientes que fazem radioterapia, nós estamos usando o Betanecol também para iodoterapia, com resultados muito, muito importantes, né? O trabalho para iodoterapia já foi enviado, que foi a tese do Daniel Campagnan, mas não vou mostrar exatamente iodoterapia, né? Vou falar mais de rádio e químio. Então, aqui eu vou mostrar esse trabalho que foi oriundo da tese da Graziella, mas que a gente já implantamos o uso dessa droga na nossa rotina e, mais ainda, nós já estamos também utilizando o Betanecol para aqueles pacientes que fazem iodoterapia para prevenção de cialodenite, principalmente prevenção de cialodenite associada à iodoterapia. Então, nesse trabalho, nós avaliamos 97 pacientes, onde a gente fez, né, 2 grupos, um grupo chamado de grupo A e um grupo chamado de grupo B. E ambos recebiam 2 frascos, né, com letra A e letra B. Então, nem o paciente sabia se ele estava recebendo a medicação ou se ele estava recebendo o placebo. Nós, né, solicitamos que uma farmácia de manipulação fizessem esses comprimidos, né, de Betanecol ou placebo, e era impossível de identificar o mesmo formato, o mesmo tamanho, o mesmo frasco. A única diferença é que eles tinham uma identificação A e identificação B. E nós avaliamos aí a xerostomia, grau 1, grau 2, grau 3,
semanalmente, no primeiro dia de rádio até 3 meses pós-radioterapia. Avaliamos o fluxo salivar através da cialometria, fizemos um questionário de qualidade de vida. Isso foi feito previamente à rádio, durante a radioterapia e 60 dias pós a radioterapia. E o que nós encontramos? Dados bastante importantes, né? Nós observamos aqui, né, depois que... Aqui seria o grupo A, que realmente usou o betanecol, e aqui o grupo que usou o placebo, né, nessa outra coluna. A gente já observa, durante a primeira semana, um grande número de pacientes com mucosite com xerostomia grau 1. Quando comparado, né, se a gente comparar grau 1 e grau 2, a grande maioria somente grau 1. Se nós compararmos desse lado, 13 com 13, 19 com 13, já é um número muito importante aqui de pacientes. E 2 pacientes já referiam xerostomia grau 3 na primeira semana de rádio. Na segunda semana, mesma coisa. A gente ainda conseguiu controlar a grande maioria dos pacientes com grau 1. Aqui já diminuindo quem usou placebo, né, e aumentando o grau 2 e grau 3. E, né, praticamente durante toda a rádio. Aqui na última semana de rádio, que seria a semana 7, no grupo que usou betanecol, nós tínhamos 5 pacientes que queixavam de xerostomia grau 3, 11,6%, contra 21 pacientes, representando 48%. Então, ou seja, esse paciente ficou, né, com a quantidade de saliva bem superior, né, durante toda a radioterapia. E após a rádio, como que aconteceu? O que ocorreu? Lembrando que os pacientes, nesse mês aqui, ainda estavam usando o betanecol. A gente observa uma manutenção, né, dos parâmetros, né, e aqui um agravamento dos pacientes, né, que usaram placebo. Nesse segundo mês pós-rádio, a gente já vê uma piora. Quando o paciente para o betanecol, de 7 nós já passamos para 10, né, e de 13, que nós tínhamos grau 2, já passou para 16 nesse grupo. E aqui também piorando, né, de 24 passando para 60 pacientes, né, ou seja, alguns pacientes migraram de grau 3 para grau 4. E após 3 meses, a gente também viu ainda um pouco de piora, mas assim, já uma manutenção, né, dos pacientes que haviam feito o betanecol, e aqui já também uma manutenção dos pacientes que haviam feito o placebo. Então, assim, mesmo após 3 meses, né, a gente vê aí uma importante ação, né, do betanecol com uma significância importante aí, né, nos pacientes que usaram essa medicação. Aqui os resultados da cialometria. Então, também foi significante em todas as fases, né, mostrando que os pacientes que usaram, né, o betanecol tiveram uma maior importância, né, em todas as fases aí da radioterapia, tanto com saliva não estimulada quanto saliva estimulada. Então, como conclusão desse trabalho, o betanecol ele teve aí uma importância significante por reduzir clinicamente a intensidade da xerostomia. Os pacientes que usaram o betanecol apresentaram resultados promissores em relação ao fluxo salivar, observado tanto na cialometria quanto na cintilografia das glândulas salivares, comparado com quem usou o placebo. E aí, já passando assim, para uma segunda parte da nossa aula, né, eu vou falar um pouco de mucosite. Mas antes de falar de mucosite, eu acho que é muito importante a gente diagnosticar mucosite. Não é raro a gente receber um chamado para avaliar um paciente, muitas vezes esse paciente está internado, e os médicos, né, nos solicitam para fazer uma avaliação de mucosite. E quando a gente avalia esse paciente, na verdade, esses pacientes têm infecções por herpes, né? Então, vamos falar um pouquinho dessas infecções nos pacientes oncológicos e depois nós vamos falar um pouco da mucosite. Então, a herpes tem uma alta prevalência na população mundial, as lesões, né, ocorrem em 75% das populações. Em geral, o vírus fica de uma forma latente, né, no gânglio do trigêmeo, e ele é reativado em circunstâncias especiais. Então, aqui um paciente, para vocês observarem, assim, é muito diferente, né? Não é aquela herpes perilabial, é totalmente diferente.
Mas um paciente que estava em quimioterapia, a gente observa que tinha lesões em palato, como vocês podem observar nessa figura, comissura labial bilateral e borda de língua. E nós fizemos a citologia de todas essas lesões. É importante, quando a gente realizar a citologia, colocar em frascos separados, ou seja, faz a citologia da lesão do palato, faz a citologia da lesão da comissura, faz a citologia da lesão da língua. E em todas, aqui é o mesmo paciente, né? E em todas essas regiões que nós fizemos citologia, o resultado foi positivo para o vírus herpes, né? Sendo que era um paciente que havia sido diagnosticado de mucosite. Aqui tem uma coisa muito importante, que acho que nos ajuda um pouco. É muito raro um paciente ter mucosite em palato. É muito, muito raro. Pode ter por quimioterapia? Pode, mas assim, eu diria para vocês que não é comum. Então, toda vez que nós observarmos lesões em palato ou gengiva, nós devemos suspeitar de vírus, né, da família herpes, porque há um tropismo desses vírus, né, para essas regiões. Aqui um outro paciente também, aqui lesões em lábio, não perilabiais, mas lesões em lábio, né, lesões, né, já mais sugestivas de infecções por herpes, aqui em borda de língua também. Aqui uma criança com lesões em palato, né, extremamente sugestivas de lesões herpéticas, né, a gente já observa até o coalescimento dessas lesões, né, dessas bolhas que formem aí, né, o cerano. Mas o que é interessante que eu gostaria de chamar a atenção é que essa criança a gente estava, né, junto com a infectologia, medicando com aciclovir. E mesmo pós 15 dias, né, não tendo aí uma resposta muito boa. E repetindo a citologia, e sempre a citologia dando, né, a presença de infecção por herpes. Aí houve uma alteração da medicação, né, junto com o pessoal com o grupo de médicos da infectologia, e mudou a droga para valaciclovir. Observe que em 4 dias, né, uma melhora assim, extremamente importante após o adicionamento da valaciclovir. Que uma outra criança, também com herpes, né, mais uma vez, ó, lesões na gengiva, veja, né, a gengiva edemaciada, com lesões em dorso de língua, bochecha, como vocês podem observar aqui. Aqui um caso muito interessante de um sarcoma de Kaposi, né, que também tem uma relação aí com o vírus da família herpes, mais uma vez, né, lesões gengivais. Realizamos a biópsia aí para ajudar a confirmar, e nós observamos, né, todas essas áreas claras, né, como vocês podem observar aqui, são vasos sanguíneos mal formados, né, representando aí, ou seja, muito sugestivo, né, de pequenos vasos sendo formados, mas vasos sanguíneos mal formados, né, como já comentei, característica aí do sarcoma de Kaposi. Foi feita a imunistoquímica, né, e aqui a gente vê a presença, né, sendo positivo, né, para o HHV8, né, confirmando assim com mais segurança o sarcoma de Kaposi. Melhorando, então, esse era um paciente do transplante hepático, e o grupo do transplante hepático, né, reduziu um pouco a imunossupressão dessa paciente, e aí tendo uma melhora importante, uma resolução, né, espontânea com o próprio organismo, né, resolvendo aí, combatendo o vírus. Aqui, infecções por CMV em palato mole, vocês podem observar esses 2 pacientes. Aqui um paciente com herpes zoster, também em quimioterapia, e veio para a nossa avaliação, né, a gente bem clássico de herpes zoster, né, pegando metade da face, metade do palato, né, a face do paciente do lado esquerdo, né, sendo todo acometida aí por essa infecção. E aí, né, eu gostaria de entrar aí na patogênese da mucosite, falar um pouquinho, né, da patogênese, e bem interessante, né, há cerca aí de uma semana, uma aluna de residência nossa, Riele, está no 2º ano de residência, havia feito aí um esquema, uma animação, naquele esquema do SONES, né, que já é amplamente divulgado, né, todos nós
conhecemos bastante. Mas a animação que a RL fez ficou bastante didática, eu queria apresentar para vocês. Então, eu pediria que, para a gente prestar um pouco atenção nessa animação. Nesta figura, podemos observar um epitélio pavimento estratificado da mucosa bucal normal. A primeira fase da mucosite se chama iniciação. Ela ocorre devido a uma agressão da radioterapia e da quimioterapia, podendo acarretar no dano direto ao DNA ou lesionar a célula. Ao agredir a célula, ocorre o que chamamos de estresse oxidativo, liberando uma intensa produção de espécies de oxigênio. Essas espécies reativas de oxigênio provocam alterações irreversíveis no sistema de membrana celular. A segunda e a terceira fase ocorrem simultaneamente. A segunda fase se chama resposta primária à injúria e envolve o efeito da agressão individual celular no tecido inteiro. Ou seja, os radicais livres provocaram alterações irreversíveis no sistema de membrana celular das células da camada basal. Estas células basais do epitélio são responsáveis pela renovação epitelial e entram em apoptose por estarem danificadas. Sem a proliferação dessas células, o epitélio não consegue refazer suas camadas, causando assim um dano no tecido conjuntivo adjacente. A terceira fase se chama amplificação de sinal. Com a destruição significativa do tecido, as células inflamatórias, como os macrófagos, por exemplo, são atraídas para o local. Tais células inflamatórias secretam citocinas pró-inflamatórias, como fator de necrose tumoral, interleucina B e 6. O aumento dessas citocinas amplificam, por isso o nome da fase, a sinalização das moléculas que acionaram a apoptose, gerando assim um looping. Ocorre a apoptose, essa apoptose causa um dano, uma lesão no tecido. Essa lesão tecidual atrai células pró-inflamatórias que liberam citocinas pró-inflamatórias, causando a apoptose. Esse looping se perpetua por dias após a iniciação, após a agressão. A quarta fase se chama ulceração. Nesta fase, a descontinuidade epitelial é evidente. A superfície necrótica da úlcera é um local propício à infecção bacteriana, a qual constitui um fator complicador da mucosite oral, já que pode acarretar bacteremia e sepse. Nesta fase de úlcera, a inflamação da mucosa atinge seu mais alto grau, acarretando intensa dor e desconforto. A quinta fase se chama reparo. Ela ocorre espontaneamente e é evidenciado por intensa angiogênese presente na lâmina própria. Há então a formação de um tecido de granulação que dá um novo suporte ao crescimento de células epiteliais e consegue migrar para o local da úlcera, refazendo o epitélio. É importante mencionar que mesmo após o fechamento da ferida, o local ainda está vulnerável à nova ulceração, pois o remodelamento dos tecidos ainda não se completou e possivelmente o paciente irá receber nova injúria no próximo ciclo de quimioterapia ou no próximo dia de radioterapia. Então, muito interessante aí o esquema dos SONES, né? E acho que com a animação que a Riele fez, né, ficou muito didático, né, da gente entender aí um pouco. É um modelo que é bastante aceito, mas que é interessante se a gente vê os trabalhos mais atuais, né, eles já têm falado um pouco de um nome muito interessante, chama disbiose oral, que são umas alterações nos micro-organismos comensais da mucosa oral, que pode danificar ou pode modificar a resposta. E aí, assim, agravando, né, a mucosite. Então, nesse mecanismo de disbiose oral, a quimioterapia ou radioterapia, essas terapias vão afetar as comunidades microbianas, rompendo o equilíbrio homeostático, né, o balanço que tem entre micro-organismos, né, naturais da nossa boca e a mucosa oral. Recentemente, né, 3 artigos aqui, só para enfatizar isso que nós estamos falando, né, aqui por quimioterapia, mostrando que do lado esquerdo, né, mostrando aí essa alteração, e ele sugerindo na sua conclusão que essa disbiose, né, ela é um fator importante, né, na agravação da mucosite oral. E que, assim,
isso aí realmente pode representar assim, alguma coisa que a gente possa tentar prevenir, ou seja, existe alguns mecanismos, algumas bactérias que elas são importantes, né, para a prevenção da mucosite, e existe algumas que são agravadoras. Então, nós precisamos, né, que eu acho que são os próximos estudos, né, descobrir quais bactérias, né, quais micro-organismos são importantes para ajudar na prevenção, ou seja, prevenir a mucosite ou amenizar a mucosite, e qual mecanismo, qual micro-organismo que estão relacionados ao agravamento. Esse outro artigo, que é do lado, ao artigo atual, né, 2020, é do grupo do Sírio-Libanês, liderado aí pelo Eduardo Fregnani, ele mostra, né, um envolvimento do vírus HHV7, né, como um importante fator, né, na desbiose oral, ou seja, é um vírus, que é um vírus da família herpes, né, que pode estar agravando, né, a mucosite oral em pacientes que são submetidos ao transplante de medula óssea. E, por último, um outro artigo aqui também mostrando, né, essa alteração, né, desse, né, desbalanço, né, das bactérias e da mucosa oral, sugerindo, né, para a severidade, para a exacerbação da mucosite oral. Nos pacientes aqui, nos pacientes que fazem radioterapia de cabeça e pescoço. Então, eu acho que é um assunto novo, acho que mais pesquisas vão começar a mostrar essa alteração, e realmente a gente tentar, né, conhecer qual micro-organismo pode prevenir e qual micro-organismo pode agravar aí a mucosite oral. Então, a mucosite, em geral, por quimioterapia, ela inicia de 4 a 5 dias pós a quimioterapia e mais ou menos 10 grays pós-radioterapia. Isso mais ou menos durante a primeira semana de radioterapia. E nós já vamos ter áreas ulceradas de 7 a 10 dias pós-quimioterapia e 30 grays da radioterapia, que seria após a segunda semana de rádio, segunda, terceira semana de rádio. Por quimioterapia, a mucosite ela é mais associada às mucosas móveis, como eu falei lá atrás, né, por isso que eu acho que aquela dica lá de ter palato e gengiva é muito mais associada a herpes, né, porque por quimioterapia a gente vê muito mais mucosas móveis, como mucosa jugal, bode, ventre de língua e mucosa labial. Já por radioterapia, qualquer região do campo irradiado. 75% a 90%, 99% dos pacientes que fazem transplante de células-tronco hematopoética, ou seja, transplante de medula óssea, podem ter algum grau de mucosite. Os pacientes, a grande maioria, fala que é o pior sintoma e complicação do transplante. Por radioterapia, 80% dos pacientes que fazem radioterapia convencional vão ter mucosite, e eles podem ter mucosite 50%, mucosite grau 3 e grau 4, ou seja, mucosite bem avançada nos pacientes que fazem radioterapia convencional. Pacientes que fazem rádio e químio, né, 90% vão ter mucosite, né, mostrando aí um agravamento da mucosite também nos pacientes que fazem químio e rádio. Nós já comentamos que as úlceras orais iniciam mais ou menos com 30 grays, e a cicatrização acontece de 3 a 4 semanas pós radioterapia. Aqui, né, para exemplificar, né, um paciente que, né, fez tratamento com radioterapia, o paciente tinha um câncer de orofaringe, HPV negativo, fumante, e ele fez rádio e químio. Né, passou conosco, fizemos o abridor de boca. Então, aqui durante a primeira semana, o paciente suportou bem, praticamente sem nenhum efeito. Aqui durante a semana, o paciente também, né, tudo bem, a gente vê as mucosas sem nenhuma alteração.
Na terceira também, paciente suportando bem, a gente já vê um pouco áreas avermelhadas na face do paciente, mas com pequenas queixas, né, de ardência na boca, a gente já observa algumas áreas avermelhadas em borda de língua, como a gente pode ver aqui, talvez uma mucosite já grau 1. Aqui na quarta semana de radioterapia, a gente observa as áreas mais vermelhas em borda de língua, mas os demais tecidos, né, e o paciente suportando bem. Aqui já na quinta semana ele já começa a ter áreas ulceradas, já uma mucosite grau 2, evoluindo para grau 2, né, em borda de língua. Na sexta semana, no local do tumor, como vocês podem observar, ó, já com uma mucosite já um pouco maior, né, nessa região. Lembrando que a gente não aplica a fotobiomodulação em regiões próximas ao tumor, então aqui era uma região que nós não fazemos o laser, que nós não fizemos, né, mas ele já com umas úlceras também, já mais no final da rádio em borda de língua. E aí a última semana, né, mostrando já, né, radiodermatite, né, e também ulcerações. Mas o paciente, de certa forma, terminou a rádio, né, com a mucosite aí relativamente suportável, né, sem ter que passar sondas, né, terminou relativamente bem. Então, nós fazemos, né, esse é o protocolo que nós usamos atualmente no ACE Camargo, 3,8 joules de energia, a potência de 15 miliwatts e o tempo aí de 10 segundos, quando a gente aplica com o Twin Laser. Lembrando que o Dual Laser, ele não consegue fazer esse protocolo. Então, nós tivemos uma pequena alteração nesse protocolo, quando a gente usa um aparelho menor, que chama Twin Laser. Twin Laser não, Dual Laser. Esse que é o Twin Laser. Esse artigo foi da tese do Paulo, publicado na Oncology em 2011, vou passar um pouco mais rápido, mas mostrando aí o benefício do laser, né? Então, nós fizemos um estudo duplo cego, com 35 pacientes em cada grupo, né? Nós havia uma caneta que emitia uma luz, também fazia o BIP, né? Muito idênticas, também quem aplicava e quem recebia, no caso o paciente não sabia o que estava recebendo. E aqui, depois que foi desvendado, né, quem usou o grupo 1, né, que usou o aparelho A, fez 660 nanômetros com a potência de 15 miliwatts, e esse grupo que era o placebo, né, teoricamente placebo, com menos efeitos de modulação, potência de 5 miliwatts e com 1,3 joules, né? E aí nós observamos que a média de dias, né, a média mediana de dias para os pacientes desenvolverem mucosite grau 1 e grau 2. Aqui com a escala da Organização Mundial de Saúde, aqui com a da NCI. Então, em geral, a mucosite grau 2, 25 pacientes no grupo 1, quanto 27 pacientes do grupo 2. Se a gente observa que a mediana de dias para chegar no mucosite grau 2 foi 11 dias no grupo 1, que é o grupo que usou o laser na fotobiomodulação, e a luz placebo, 9,9 dias. Né? Para a mucosite grau 3, há uma diferença ainda maior. Naqueles que usaram a fotobiomodulação, 26 dias contra 14 dias, em média, pós-radioterapia, ou seja, os pacientes chegavam com uma mucosite grau 3 já na fase bem final da radioterapia. Aqui os gráficos para dor associada à mucosite, mostrando que o grupo 1 foi melhor em todos os dias, durante todo o dia de radioterapia, que são 30 dias em média de radioterapia que os pacientes fazem, e durante toda a radioterapia, o grupo 1 suportando melhor a radioterapia. E como conclusão, né, esse trabalho mostrou que realmente o laser tem uma participação muito importante, né, uma função muito importante aí no controle da mucosite oral. E aí foi a tese de doutorado do Paulo Camargo, que hoje é professor e é coordenador de um curso de odontologia no Ceará, em Fortaleza. Então, nós comparamos aquele protocolo inicial que havia sido melhor com 2 outros protocolos, né,
tentando achar, assim, qual seria, né, tentamos aumentar alguns parâmetros, né, e para ver se aumentando esses parâmetros foram melhor. Então, aqui, aquele grupo 1, protocolo 1, que é chamado de laser terapia curativa, que só os pacientes, nós fazíamos o laser só no paciente que havia feito mucosite, nós não fazíamos preventivos. Aqui era o mesmo protocolo, o protocolo 2, que é chamado de grupo A, pacientes do grupo A. É o mesmo protocolo, só que aqui nós, no primeiro dia de radioterapia. E o grupo B, também no primeiro dia de radioterapia, mas aumentando aqui os parâmetros em relação à laser terapia profilática. Então, e o grupo C, né, enfatizando aí, que era o grupo curativo. Aqui o número de pacientes, 65 pacientes randomizados, 21, 20 e 24 nos grupos. E aqui a média de dias, né, para atingir mucosite grau 2. Então, o grupo A levou 16 dias em média para chegar com mucosite grau 2. O grupo B, 10 dias. E o grupo C, né, que eram os pacientes que já apresentavam de forma curativa, então, mostrando que aqui não teve benefício nenhum, né, nesse grupo B, na prevenção da mucosite, ou seja, aqueles que fizeram, que haviam feito o protocolo curativo, foi exatamente igual, né, com ambas as escalas. Apenas 4 pacientes do grupo A apresentaram mucosite grau 3, como a gente pode ver aqui, ó, de 21, apenas 4, 19%. No grupo B, 20 de 12%. E no grupo C, que foi curativo, 62%, mostrando aí uma importância grande, né? E aqui o gráfico de dor, mostrando aquele grupo A, né, que fez o preventivo, aquele protocolo preventivo, né, que é o que a gente tem usado, mostrando aí o benefício durante toda a radioterapia. E aí, a gente tentando aprimorar, né, a nossa forma de aplicar. Se vocês acompanharem um pouquinho, já está se falando em aplicação extraoral, em fotobiomodulação extraoral, e nós, com uma parceria com a doutora Manuela, a professora Manuela Domingues Martins, que é do Rio Grande do Sul, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ela conseguiu um aparelho que faz essa fotobiomodulação extraoral. E como vocês conhecem, a Mariana Bitu, que é oriunda aí da Universidade Federal de Pernambuco, foi aluna aí do professor Daniel, né? Já concluiu a tese dela, já terminou a coleta de dados, mas ainda não concluiu, já está na fase final de elaboração do seu trabalho. Mas a gente quer mostrar alguns dados da sua tese. Então, esse estudo, né, é o primeiro estudo clínico controlado, randomizado, unicego, ou seja, a pessoa que aplicou o laser, ela não viu o resultado da mucosite. Então, nós tínhamos uma pessoa que aplicava a laser terapia e uma outra pessoa que computava a mucosite desses pacientes. Todos os pacientes em transplante de medula óssea, né, lá do AC Camargo, e ela utilizou esse laser de alta potência desfocado, de uma empresa que chama Gemini. Então, nós queríamos saber se a fotobiomodulação extraoral, ela tem aí uma importância, né, na prevenção da mucosite, ou no manejo da mucosite, se é que ela tem menos efeitos, né, um mínimo de desconforto para pacientes, né, por não necessitar que o paciente abra a boca. Ela é uma aplicação mais rápida, então ela otimiza o nosso atendimento e podendo ser uma alternativa a ser empregada, né, para o futuro. Então, foi a proposta desse estudo, né, então, avaliar e comparar 2 protocolos de laser, um aplicando de forma convencional que a gente vem aplicando, né, comparando aí com essa fotobiomodulação extraoral. Aqui na metodologia, né, tudo certinho, o paciente comitê de ética com aprovação, lá vocês podem ver o número do comitê de ética, né,
Aqui do lado esquerdo, aí, mostrando que todos os parâmetros, né, que a gente já usava para o controle da saúde bucal do paciente, a gente, né, ficou igual nos dois grupos, né? Como critério, pacientes acima de 18 anos que fariam um transplante de medula óssea. Nós avaliamos aí 60 pacientes, né, e esses 60 pacientes foram alocados em dois grupos, né, grupo A e grupo B. Um único aplicador e um único avaliador da mucosite oral. Pessoas diferentes, e essas pessoas não sabiam a forma de aplicar o laser e nem a forma de avaliar a mucosite. Aqui, as formas que nós aplicamos, aqui o laser intraoral, os pontos que haviam feito, né, em borda de língua, lábio, mucosa jugal, ventre de língua, e comparado com o laser extraoral, aplicando apenas 6 pontos, como vocês podem ver aqui na figura, nessa exemplificação, aqui numa figura frontal e aqui numa figura lateral. Aqui o aparelho que nós estamos utilizando aí para fazer essa aplicação. Então, os 63 pacientes foram elegíveis, mas 60 randomizados, 3 não quiseram participar da pesquisa. Foi feito aí o grupo A e o grupo B. Então, o grupo B, o protocolo preventivo de extraoral, e aqui o protocolo preventivo intraoral, aplicando desde o início do condicionamento até o dia mais 5. Né? Então, assim que o paciente internava para fazer o condicionamento, nós iniciávamos a laser terapia ou a fotobiomodulação até o dia mais 5. Aqui, os pacientes que desenvolveram mucosite, número de 17 daqueles 30. Aqui, pacientes 18, né, mais ou menos igual, né, um desenvolveu 18 e o outro desenvolveu 17. Pacientes que não tiveram mucosite 12, aqui pacientes que não tiveram mucosite 9 e pacientes com mucosite grau 1, 3, né, no grupo. A gente vai ver um pouquinho desses dados um pouquinho melhor. E depois desse dia mais 5, a gente fazia o protocolo. Se o paciente desenvolvesse mucosite, a gente fazia o protocolo curativo. Aqui mostrando os resultados, né, vocês podem observar que nós usamos novamente duas escalas, né, da OMS e do NCI, e a gente observa que são parecidos, ó, tanto na Organização Mundial de Saúde quanto na NCI. Aqui em cinza, o grupo que fez a fotobiomodulação intraoral, e no grupo preto, né, o grupo que fez a modulação extraoral. A gente observa o índice de mucosite muito parecido, né? Única ressalva, um paciente no grupo que fez laser terapia extraoral teve uma mucosite grau 4. Nós tivemos somente um paciente que teve mucosite grau 4. E aqui a gente observa, olha que interessante, ó, o tempo médio de aplicação do protocolo intraoral foi 5,96 minutos, né? Comparada com 1,6 minutos do protocolo extraoral. Ou seja, nós conseguimos reduzir aí em praticamente 4 minutos, né, o tempo de aplicação por paciente, né? Mostrando aí um dado bem relevante. Acho que é importante ressaltar efeitos colaterais em nenhum dos aparelhos, né, com nenhum dos protocolos nós observamos qualquer efeito colateral, qualquer queixa dos pacientes, ambos os pacientes suportaram muito bem. Aqui nesse gráfico a gente mostra que a borda de língua foi o local mais afetado, como vocês podem observar aqui, com ambos os protocolos, né, mas a gente vê um ganho importante em mucosa bucal, ó. O grupo que fez o laser intraoral, né, teve mais mucosite em bochecha do que o grupo que fez o laser extraoral, né, sendo aqui uma significante também. Mostrando aí um índice significante. E aqui com relação à dor oral e dor em garganta, mais ou menos igual. Então, como conclusão desse trabalho da Mariana, a gente pelo menos observou assim, o grupo que usou o laser extraoral, ele não foi pior do que o grupo que usou o laser intraoral, ou seja,
é mais confortável fazer o laser, ele menos tempo, né, os pacientes, né, acharam que é bastante adequada essa forma de usar o laser, mas obviamente que nós temos que ter mais trabalhos aí, né, utilizando e até mesmo para descobrir os parâmetros melhores dessa laser terapia extraoral. Bem rapidamente aqui também, eu vou falar 2 pontos, acho que eu acho importante, mudando o assunto aí para osteonecrose associada aos bisfosfonatos, né? Já estou quase concluindo. Eu gostaria de enfatizar para vocês, né, o uso de drogas, né, a cada 6 meses, o uso de drogas anuais, que também elas podem estar relacionadas aí com o desenvolvimento da osteonecrose associada a medicamentos. Aqui uma paciente de 65 anos que havia feito 7 injeções de aclasta para controle da osteoporose. Não é uma paciente oncológica. E ela havia feito 2 cirurgias para colocação de implante, quando ela havia feito 2 e 3 aplicações aí do aclasta. Então, se vocês observarem aqui, ó, a região onde não cicatrizou após a colocação do implante, perdeu o implante, né? O colega foi e colocou outro implante e perdeu novamente. E aí a gente vê aqui um sequestro ósseo. Aqui durante o nosso procedimento cirúrgico, foi feito aí o debridamento, né? Depois um aplanamento dessa mandíbula, e aí uma sutura, e a paciente ficou bem. Então, mostrando aí que mesmo pacientes que fazem drogas uma vez ao ano, né, elas são suscetíveis a desenvolver essa osteonecrose associada aos bisfosfonatos. E um outro caso muito interessante que eu já, pelo menos 2 pacientes, eu já tive a oportunidade de fazer o diagnóstico. Aqui é uma classificação da Sociedade Americana de Cirurgia Maxilofacial. Eles fizeram aí uma classificação, né, da osteonecrose associada a medicamentos. Mas o que eu acho mais interessante nessa classificação é esse estágio 0, ou seja, nenhuma evidência clínica de osso necrótico, mas alguns achados, né, podem apresentar como alterações radiográficas, né, e alguns sintomas. E eu tive a oportunidade, né, de atender, né, como eu falei para vocês, pelo menos 2 pacientes, aqui é uma delas que está bem documentada, por isso eu quero trazer para vocês. É uma paciente que chegou para a gente, havia usado Zometa por 2 anos, e ela tinha uma captação na mandíbula, aqui na cintilografia, como vocês podem ver aqui também, né, nesta região. Ela queixava de dor, né, clinicamente, assim, nada muito evidente, mas ela queixava de uma dor nessa região, né, não era nem na região onde a paciente tinha esses dentes. Fizemos uma radiografia panorâmica, praticamente não se vê nada de alteração, radiografia panorâmica, né, dentro da normalidade. Fizemos uma tomografia Cone-Beam, e aí nessa região mais posterior a gente já vê uma alteração do trabeculado, como vocês podem observar aqui. Ó, aqui também a gente já observa nesses cortes parasagitais já uma alteração. E aí, que foi interessante, assim, como recomendação, eles falam só para antibiótico terapia e medicações analgésicas, né? Nós fizemos essa recomendação, passou algum tempo, essa paciente teve uma espícula na região, nós tivemos que fazer aí um pequeno debridamento e a paciente está super bem, né? Mas, mostrando aí, né, fazer um diagnóstico precoce de uma osteonecrose associada a medicamentos, né, classificada aí como estágio 0. Na patofisiologia ainda não é muito bem conhecida, e esses estudos feitos em animais, feitos em cachorros, né, em beagles, mostra aí uma renovação da região alveolar, né, região dos dentes de 25% ao ano, na região basal, basal da mandíbula 7,7% ao ano, e a mandíbula tendo uma remodelação maior do que a maxila. Quando introduz, né, medicamentos como alendronatos e os Zometas, né, essa remodelação óssea, ela cai de forma muito importante, né? Os animais que usaram Zometa por 6 meses, ó, teve uma remodelação diminuída em 99%, ou seja, o osso praticamente estático.
E é o que a gente observa. É feita uma extração de um dente, e aqui a gente pode observar o alvéolo completamente intacto, né? A gente observa mesmo após 3 meses das exodontias, ou seja, nenhum sinal de reparação. E aí a última coisa que eu gostaria de mostrar para vocês é que alguns pacientes, né, um trabalho que nós publicamos no ano passado na Oral Diseases, alguns pacientes que fizeram radioterapia, né, por algum motivo, por algum câncer em região de cabeça e pescoço, e também estavam usando alguma medicação para controle de osteoporose ou para metástase ósseas. Ou seja, esse paciente tinha 2 fatores que poderiam levar à necrose: a radioterapia em região de cabeça e pescoço e a droga aí para controle da osteoporose ou das metástases ósseas. Então, nós vimos que um grupo 1 de pacientes que tinham osteorádio, mas não fizeram bisfosfonato, e um grupo 2 que tinham feito osteonecrose, que haviam irradiados e também tinham feito bisfosfonatos. E algumas diferenças que a gente vai ver entre esses grupos, né? O que é demais aqui os pacientes, né? Nós tivemos 96 pacientes no período de 10 anos, aqui que havia feito bisfosfonatos. Desses 96, 13 pacientes, além da radioterapia, também haviam feito bisfosfonatos. O que nós observamos de mais importante? Esses pacientes, né, que haviam feito a droga, que foi classificada aqui no grupo 2, eles levaram, em média, quase 6 meses pós-radioterapia para desenvolver a osteonecrose, a osteoradionecrose. E o grupo que não fez a droga, né, em torno aí de 20 meses. Então, mostrando aqui uma diferença, pelo menos em tempo, né, muito importante, né, de 20 meses contra 6 meses, né, aproximadamente 6 meses. Não foi significante, talvez pelo número pequeno de pacientes que a gente tem, mas um outro dado importante, que os pacientes que também fizeram a medicação, eles tiveram mais osteonecrose em maxila quando comparado com os pacientes que só fizeram radioterapia. Então, acho que a partir desse trabalho, acho que devem surgir também aí novos, né, comentando essa possível associação de radioterapia, essas drogas, né, que inibem a atividade osteoplástica, né, como o denosumab, né, e os bisfosfonatos. Eu queria agradecer, né, todos os colegas aí, né, e concluindo aí que é muito importante a nossa união, né, a nossa participação junto aos colegas, né, médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, fonoaudiólogos, enfermeiros, né, para proporcionar para os pacientes uma melhor qualidade de vida. De novo, quero agradecer a todos os colegas aí de Recife por ter organizado esse evento, e eu acredito que deva ter alguns questionamentos. Esses questionamentos, né, serão me enviados posteriormente, e eu tentarei responder todos esses questionamentos. Muito obrigado, e parabéns aí pela organização do evento. Muito obrigado, professor Fábio, pela incrível palestra, e agradeço a todos vocês pela atenção do dia de hoje, e até amanhã.